Fala galera, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down. Hoje a gente parte para a segunda divisão da segunda conferência da NFL. Vamos falar da AFC South. Vamos que vamos! Vamos começar pelos Tennessee Titans. O time de Tennessee foi extremamente mal no ano passado. Conseguiram só 3 vitórias e 13 derrotas, ficando em último na divisão. Na verdade, ficando em último na NFL inteira. Por isso eles tiveram a primeira escolha do draft. Claro, o time não foi o primeiro a escolher. E se você não sabe por quê, é só você clicar aqui e assistir meu vídeo do draft. Um grande problema do time foi o ataque. Eles tiveram o segundo pior da conferência inteira, com só 299 pontos. E esse problema começa com a linha ofensiva. Os seus quarterbacks foram sacados um total de 54 vezes. Além disso, o running back com mais jardas do time, Antonio Andrews, correu apenas para 520 jardas, o que muitas vezes quer dizer que a linha ofensiva não conseguiu abrir buracos o bastante ou dar tempo bastante do running back realizar a jogada. Por isso eles usaram a primeira escolha do draft deles, que acabou sendo a 8ª geral, para pegar um offensive tackle que se chamava Jack Conklin, de Michigan State. O quarterback do time foi calouro na última temporada. Marcus Mariota, que foi a segunda escolha geral do draft do ano passado, saiu do college como uma grande promessa, mas deixou um pouco a desejar em sua primeira temporada. Mas claro, primeiro ano, linha ofensiva um pouco fraca, ele ainda se machucou, não tem como crucificar um jogador tão jovem. Honestamente, ainda não acho que os Titans vão melhorar muito na temporada do ano que vem. Eu vou dar a eles um recorde de 5 vitórias e 11 derrotas, obviamente ficando fora dos playoffs e em último lugar na divisão. O segundo time de hoje é o Jacksonville Jaguars, que não ficaram muito atrás dos Titans. Eles tiveram um recorde de 5 vitórias e 11 derrotas, e eles devem muito isso à defesa do time, que levou quase 450 pontos. Não que o ataque tenha ido muito bem, com apenas 379 pontos, mas a defesa realmente foi muito fraca. Foi tão clara a fraqueza dessa unidade que 6 das 7 escolhas do time nesse ano foram de jogadores defensivos, incluindo o defensive back Jalen Ramsey de Florida State, que foi escolhido na 5ª escolha geral. Só para lembrar que defensive back, na verdade, é um termo geral de 2 posições, que é o safety e o cornerback. O quarterback Blake Bortles foi sacado 51 vezes e o bom running back TJ Yeldon nem alcançou 800 jardas. Isso também mostra que a linha ofensiva não foi a melhor de todas. Mas realmente para mim o problema é muito simples. Eles têm que melhorar muito a defesa, não só para impedir os oponentes de fazer pontos, mas também para conseguir mais turnovers. O turnover ratio, que a gente falou no último vídeo, se você não lembra é só você clicar aqui e assistir o último vídeo, foi de menos 10 na temporada. Eu vou dar a eles um otimista 7 vitórias e 9 derrotas, porque eu acredito que a defesa vai melhorar, mas honestamente é um objetivo muito longo, muito difícil, que eu acho que não pode ser alcançado em apenas alguns meses. Então, pra mim, eles ainda ficam fora dos playoffs na próxima temporada. O terceiro time de hoje é o Indianapolis Colts. Os Colts talvez tenham sido o time mais frustrante da temporada da NFL do ano passado. Eles jogam numa divisão razoavelmente fácil, mas ano passado tiveram um recorde só de 8 vitórias e 8 derrotas. Pra você ter uma noção do nível da divisão, o campeão, que foi o Houston Texans, de quem a gente vai falar já já, teve um recorde um pouquinho melhor só, de 9 vitórias e 7 derrotas. O melhor jogador dos Colts, que é o quarterback Andrew Luck, se machucou no meio da temporada passada e quando voltou, não voltou tão bem. E essa talvez seja a principal preocupação do time para a temporada do ano que vem. O seu quarterback tem que estar saudável. Grande parte do problema dos Colts também está na defesa. A unidade levou 408 pontos, enquanto o time só conseguiu fazer 333 no total. Além da defesa, a sua linha ofensiva também pode melhorar bastante. Por isso, o time de Indiana draftou Ryan Kelly, center de Alabama, com a sua primeira escolha no draft desse ano. O time tem tudo para ganhar a divisão do ano que vem. Com um quarterback saudável, Andrew Luck, um bom running back em Frank Gore, 2 wide receivers de qualidade em Dante Moncrief e T.Y. Hilton, os Colts têm na mão a receita para ganhar a divisão. Eu vou dar ao time de Indianapolis um recorde de 10 vitórias e 6 derrotas e o título da divisão. Para mim, eles voltam melhores ano que vem e entram nos playoffs. E o último time de hoje são os Houston Texans. O time de Texas tem talvez o melhor jogador defensivo da NFL inteira. J.J. Watt, defensive end, conseguiu 17 sacks e meio sozinho na temporada passada. O meio sack, na verdade, quer dizer que ele conseguiu um sack com mais algum companheiro. O quarterback Brian Hoyer não é nenhum Peyton Manning, mas foi se encontrando no time durante a temporada. E claro, ele tem a ajuda de um ótimo wide receiver chamado DeAndre Hopkins, que recebeu para mais de 1.500 jardas e 11 touchdowns. Eles também draftaram um jogador de Ohio State. Nesse caso, foi o Braxton Miller, que passou a maioria da sua carreira jogando como quarterback, mas no último ano, lá na minha universidade, acabou virando wide receiver por causa de várias contusões seguidas no ombro. Eu não vejo os Texans realmente mudando muito pro ano que vem.
Então eu vou dar a eles um recorde igual ao do ano passado, de 9 vitórias e 7 derrotas, e um lugar fora dos playoffs. Por hoje é isso. A gente já tá na metade da Conferência Americana e já tá 3/4 do final de falar de todos os times da NFL. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever e me segue em todas essas redes sociais. Semana que vem a gente tá de volta para falar da AFC North. Um abraço e até lá. Valeu!